A Vaza Jato foi uma série jornalística que surgiu a partir do contato de uma fonte anônima para o Intercept Brasil, que nos disse na época que tinha um arquivo, uma série de documentos, que depois a gente foi descobrir que eram basicamente conversas do aplicativo Telegram, entre os procuradores que compunham na época o grupo de procuradores da Operação Lava Jato e o então juiz da 13ª Vara, o juiz Sérgio Fernando Moro. A gente começou a mergulhar nesses arquivos em 2019 para tentar entender como trabalhar com eles também, porque eram arquivos muito complexos e eram arquivos muito extensos, e a maior parte dos arquivos era composta de conversas que não tinham interesse público, porque eram também conversas do dia a dia, conversas do cotidiano dos procuradores. Não necessariamente tudo que estava naquele arquivo tinha relação com o trabalho deles apenas, né? Eram conversas também, muitas vezes, conversas do cotidiano, eventualmente até mesmo com familiares e com pessoas que não necessariamente estavam em todos os momentos daquelas conversas, que abrange mais ou menos 3 anos e meio, estavam trabalhando na Lava Jato em si. Mas, claro, uma boa parte daquela documentação tinha relação com a Lava Jato. E quando nós começamos a nos aprofundar, né, no arquivo, colocamos jornalistas em cima do arquivo para basicamente ler conversas, era o trabalho inicial, né? A gente abria os arquivos um por um, eram arquivos .txt, que são arquivos de texto puro inicialmente, né? A gente tinha alguns anexos que foram mandados também pelo Telegram, em vários formatos diferentes, mas o grosso da investigação jornalística inicial era em cima dos arquivos de conversas. Então a gente abria os arquivos e lia as conversas e tentava entender se aquele arquivo que a gente tinha na mão era uma conversa entre uma pessoa e outra apenas ou era uma conversa de grupo. A partir desse momento a gente tentava identificar que grupo era aquele, quem eram os participantes dos grupos e sobre o que se davam aquelas conversas. E a gente começou a identificar que os procuradores tinham criado vários grupos diferentes, como se fossem grupos de trabalho específicos ou para fases da operação, ou em relação a alguns réus especificamente, ou em relação a alguma parte da investigação, que tinham também componentes diferentes em cada um desses grupos. Alguns grupos eram só de procuradores da Lava Jato, outros grupos eram de um procurador ou mais procuradores com os assessores de imprensa da Lava Jato. Outros grupos eram de procuradores que eram da Lava Jato, mas não só, procuradores de outras regiões do país que não estavam trabalhando necessariamente na Operação Lava Jato. Então a gente começou a identificar esses grupos e buscar ali dentro, fazendo um trabalho jornalístico, em cima de uma técnica jornalística bastante conceituada e comum, que é uma técnica realmente de pesquisa jornalística para tentar entender o que dentro daquelas conversas era material de interesse público e o que, basicamente, dentro daquelas conversas mostravam que os procuradores ou o ex-juiz estavam agindo de forma antiética, imoral ou até mesmo ilegal. E a partir da identificação desses trechos, a gente começou a transformar aquilo em reportagens jornalísticas que foram publicadas pela primeira vez no dia 9 de junho de 2019, um domingo, no final da tarde.